Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Orquidária Online. Eu sou Luiz Matos e esse é mais um Papo de Orquidófilo. E o engraçado nesse Papo de Orquidófilo, que é um cara que eu tenho muita amizade, já conheço há muitos anos, vou direto para a cidade dele e lá eu nunca consegui gravar. Aí chegou aqui em Goiânia, eu catei o meu amigo maloqueirinho, Fernando Terra. E hoje o Papo de Orquidófilo é com o Fernando Terra Manzan, do Orquídeas Terra. Vamos ver o que vai sair nessa conversa? Bora lá? Vamos começar a brincadeira. E aí, Fernando? E aí, Maloca? Beleza? Bom. Pô, É não assim, é a só, coisa... só falando aqui que não foi por não querer, nunca querer. É, Realmente lá a gente encontra na conferência e acaba que você sabe que, infelizmente e felizmente, também tem muito trabalho. é verdade. Então, assim, Aí chegando no fim, eu tenho que pegar o menino... Eu tenho que vir para Goiânia para pegar ele. mas aqui é mais fácil. Aqui eu tô Não, só com mas stand, é mais vamos fácil. tentar ser sério, tá? Vamos tentar ser sério. Mas nada, o legal é o seguinte, a gente já conversa há bastante tempo, já se conhece há um bom tempo, mas assim, de história de vida a gente nunca conversou. Então a ideia no Papo de Orquidófilo é mostrar um pouco da vida do orquidófilo até a gente fazer o gancho com as orquídeas. Bora lá, nasceu aonde? Infância aonde? Estudou o quê? Fez o quê? Como é que foi a coisa? Maloca, eu sou de Brasília, sou de 74, Você nasci é lá. de Brasília? Sou de Essa eu não Brasília, sabia. sou. Eu nasci em Brasília, fiquei lá até 2, 3 anos. Meu pai passou num mestrado na Paraíba, eu morei 2 anos na Paraíba. Minha família é toda de Uberaba, um pouco de Brasília também. Tua mãe era de Uberaba? Minha mãe é de Uberaba. E uma parte da família do meu pai foi para Brasília, tá? Por isso que meu pai arrumou um emprego lá na época, logo que formou. E aí voltamos para Uberaba. E aí de lá, desde 5 anos de idade, eu tô lá em Uberaba. E lá estudei, me formei em Direito, fiz pós-graduação na área de Direito e sempre gostei de planta e em determinado momento, ainda menino ali, o meu passatempo sempre foi isso, mexer com terra, planta, fazenda, animal, então eu já tinha esse desde criança. A coisa pela orquídea começou como? Então, eu ainda falei com uma pessoa aqui ontem, eu nunca me vi sem um contato ali. A minha mãe, você conheceu a casa da minha mãe, é uma chácara. Então, assim, muita árvore, sempre gostei de plantar e tira muda de uma coisa, joga para outro lado e tal. Então eu sempre tive esse contato desde pequeno. Meu pai tinha fazenda. E eu lembro que as primeiras orquídeas eu tirava sem saber o que era. Eu tirei algumas valquirianas, eu lembro que uma planta que me chamou a atenção que foi uma Schomburga crispa e que eu amarrei na entrada da casa com algumas valquirianas e algumas bromélias, numa mangueira. E eu voltando da escola, eu vi uma valquiriana florida e que hoje eu não sei nem como que ela floriu, que era uma mangueira muito frondosa e ela estava florida. Uma flor só, mas estava florida. E a partir dali eu tirei aquela planta, eu tinha uma estufa que a minha mãe colocava samambaia para recuperar. Na época era samambaia, violeta. Ela tinha um monte de planta, assim, uma estufa. Inclusive meu pai montou com uma estrutura muito boa, com irrigação e tudo, no fundo da chácara. E eu acabei começando a entulhar essas valquirianas que eu ia arrancando com flor depois lá. Plantava tudo quanto é coisa. Achava um vaso jogar, já vinha ali, arrancava terra, pau, tudo que tinha na frente. Até que eu fui conhecer o Mário Arruda, que meu pai na época trabalhava, né, nessa parte de agronomia. O Mário Arruda tinha aposentado da Receita Estadual e começou a trabalhar na Ileia, que é um viveiro de mudas, né, e ele foi gerenciar esse viveiro. Meu pai falou, não, eu vou te levar para conhecer um cara que entende muito de planta. E foi ali que eu comecei a conhecer mais sobre orquídeas e na época inclusive bromélias também, que é até uma paixão até hoje. Na verdade, plantas em geral. Foi mais ou menos em que época? Maloca, essa primeira... você tem uns lapsos de memória assim, né? Mas assim, devia ter uns 17 para 18 anos. Eu lembro inclusive que foi uma época que eu tive banda,
Você é músico também, você toca guitarra? E eu lembro, 20 e tantos anos sem tocar, já não sabe mais nada, né? Só o básico mesmo. Mas eu lembro que a gente tinha um estúdio de ensaio do lado da estufa. E eu parava, a irrigação era meio automatizada, porque você tinha que rodar O timer. Não tinha timer. Eu tinha que abrir a manivelinha lá, mas eu tinha os aspersores. Então eu parava o ensaio, corria, meus amigos, essas plantas, nossa senhora. E aí, até o Emerson, que tocou lá na conferência, que era da banda, e ele brinca até hoje. E você parava para mexer com orquídea, a gente achava que isso não ia dar nada, né? E era com 17 anos, sei lá. Tá, e aí você conheceu o seu Mário Arruda, o homem se simpatizou de você, como é que foi que começou a te carregar para a parte de aprender cultivo? Com quem que você aprendeu a cultivar? Então, aí com o Mário Arruda, depois eu dei uma distanciada do Mário Arruda. Fui uma fase ali final de colégio, início de faculdade, acabou que a banda não foi para frente, eu parei, meus amigos continuaram e eu continuei com as orquídeas. Mas aí eu conheci o Cássio. Cássio Lopes. O Cássio me levou para a entidade, para a sociedade. Foi muito bom, aliás, as sociedades orquidófilas ensinam muito. São entidades super importantes para esse início de todo orquidófilo. E ali eu conheci o seu Oswaldo Franchini, que é mestre, amigo. Nós conhecemos você, né? Eu convivi assim, né? E revi ele agora, acho que tinha 8, 12 anos, sei lá, sem ver ele. E a partir dali eu comecei a ter contato de novo com o Mário Arruda, seu Oswaldo já Os dois faziam parte da mesma sociedade? Inclusive o Mário Arruda foi um dos fundadores, o seu Oswaldo não foi fundador, sim, ao ele contrário falou que muitos pensam. Ele acho que entrou um ano depois. E os dois me apadrinharam. Então eu toda hora estava numa casa, na outra, mais até do seu Oswaldo. O seu Oswaldo era um cara que está muito à frente. Na época ele estava muito à frente. Você tem uma base, ele já plantava em pedra, que é o que muita gente faz hoje, há 25 anos atrás. Um cara que tinha uma adubação, plantas bonitas, você chegava, todo mundo... A orquidofilia não é o que é hoje, facilidade de informação, de produtos, de vasos, tecnologia, de tela, luminete, não tinha nada disso. Era bem primário o negócio. E eu via o seu Oswaldo assim e falava, nossa, ele é muito diferente. Eu vi o cultivo do Mário Arruda, de outras pessoas, e era muito diferente. Então, assim, ele realmente, meu grande mestre. Tá bom de professor você. E aí você começou... Como é que foi o teu interesse pela valquiriana e como é que você pensou em... Como é que você começou a querer produzir ou fazer? Como é que foi a coisa? Qual foi o estalo? A valquiriana foi natural, porque foi a primeira planta que eu convivi. É da tua região? E na fazenda tinha muita Schomburg, muita valquiriana. Alguma coisa de epidendro, encíclias, né? Mas assim, encíclia micta, encíclia argentinense, algumas coisas assim. Mas o que chama atenção era a valquiriana, flor maior, lilás, diferente das outras, cheirosa. E aquilo no Rio tinha muito, assim, na mata de galeria, né? Então ali começou tudo. E o meu interesse por elas foi natural. E a partir dali eu foquei nelas, cheguei a ter vários gêneros, várias espécies, e aí chega um ponto que a gente vê a predileção e a gente vê que tem que abrir mão Você teve a fase de acumulador? Nossa. Orquídea é um mundo muito mágico, né? E aí você vê bulbophyllums, você vê encíclias, você vê formas, cores, cheiros diferentes, e ali você fica doido. E a partir daí você começou a desenvolver, começou a participar de exposição, outras coisas junto com eles na associação. Como é que foi a experiência na associação? Sim, porque a associação de Uberaba, durante um tempo, foi uma associação muito forte. A associação até o início da década de 90 realmente era uma associação muito forte. Mas
Com a morte do Mário Arruda, a morte do Cleito, que é o pai do Cássio, o afastamento do seu Oswaldo pela mudança para Igarapava, que eram pessoas... Mas os problemas lá na Mata do Carrinho também que complicavam. Sim, mas assim, eram a base ali, né? O alicerce da sociedade. E nós meninos, o Cássio e eu, a gente acabou meio desamparado ali de uma base mais sólida. Então a entidade acabou perdendo força com isso. E que igual você falou, uma entidade muito importante que realmente faz falta aí hoje nas exposições. Mas retomando, a gente está falando sobre exposição e tal, mas você também não é muito de exposição, você estava me falando aí. Como é que era isso? É a ciumeira? Maloca, eu sempre fui muito ciumento com as minhas plantas. E eu nunca fui de mandar as plantas com outras pessoas. É até um erro. Ou não sei. Mas assim, eu sempre fui mais ciumento com as minhas plantas. Maloca sendo maloca, dando um aperto nele. E aí, assim, eu mandava muito com o seu Oswaldo. Você tinha confiança. E o orquidófilo, ele tem uns toquezinhos, né? Eu sempre tive muito toque com organização, o tamanho do arame tinha que ser o mesmo, não podia amassar o arame, não sei o quê. E algumas vezes que eu mandei, voltava um bulbo quebrado, um arame amassar, rapaz, aquilo já, a vontade de mandar planta já acabava. Eu nunca me preocupei muito com premiação, eu acho que a premiação é uma consequência do seu cultivo, da qualidade de plantas que você tem na coleção. Então, assim, é um reconhecimento, é importante, mas eu acho que ele não pode ultrapassar limites ali, né? Então, eu nunca fui fanático em exposição? Não, principalmente em premiações. Tá. Cara, assim, cada um tem um jeito. Tem pessoas que brigam, né, pra... Sim. Eu também não ligo muito, não. Não, até porque muitas vezes a melhor planta, ela tá na bancada. Ela não tá no pódio. É por aí. Vou fazer o seguinte, eu vou para esse lado aí agora, para soltar um pouquinho mais de maloca sendo maloca, para a gente bater um papo. Dando uma pausa aqui, vou sentar ali já. Mas aí, você casou também, e aí como é que foi a fase de casamento com planta, como é que foi a coisa? Rapaz, no início, assim, esposa de Belo Horizonte, até eu fiz a pós-graduação que eu te falei lá. A esposa dele é Karina, tá, viu, gente? Karina, ele nem falou teu nome, mas eu falo, tá? A esposa Karina. Tem 2 filhos, o Pedro, 18 anos, a Manuela, 14. E eu estudei lá e ela não gostava de planta. Rapaz do céu, foi assim, foi um negócio complicado. Batizei a melhor planta que eu achei no início como Karina, para ver se amolecia a carne. Mas hoje ela convive bem, ela gosta de plantas, principalmente plantas de jardim, assim, eu gosto de outras coisas, filodendro, antúrio, palmeira, eu gosto de tudo, na verdade. E ela gosta dessa parte. As orquídeas não tanto, ela gosta muito de vanda. As vandas chamam a atenção mesmo. Sim, não tem jeito. A Ivete compra uma vanda pra mim, tá bom? A vanda chama muito atenção. Ela tem uma coleçãozinha de vanda, vamos dizer assim. Então eu coloco ali, floresce, eu trago para casa. Mas hoje tem uma convivência muito boa, mas todo o início ali, eu saí da chácara onde eu tinha estufa, aí eu fui para um apartamento, você diminui um pouco, eu perdi algumas plantas nessa fase. A gente perde sempre, na verdade. Gente, eu vou fazer o maloca sendo maloca clássico. Matou muita planta? Até hoje, né? Aliás, a gente perde planta importante aí sempre, e infelizmente. Já perdi algumas plantas que, infelizmente, que vieram da coleção do Mário Arruda, do seu Oswaldo, que não tem o que fazer mais. Tem substituição. Né? Se a planta for única, é insubstituível, não tem nem como, né? Infelizmente. Mas a planta, ela precisa de muito cuidado ali e tal. Se você não dá o mínimo ali para ela, ela vai morrer. Tá. Ainda bem que a valquiriana é mais rústica, né? Tua fase de colecionador foi um bom tempo. Você é colecionador ainda, mas você partiu para a parte
você começou a profissionalização mesmo há quanto tempo? Então, foi muito natural. Essa história até mistura muito, né? Porque hoje a gente vê a pessoa já entrar no mercado Pensando em vender pensando em plantas. vender plantas. A pessoa não tem o mínimo, às vezes, conhecimento e o mínimo amor ali pelas plantas. Ela quer retorno financeiro. E com o pessoal mais da minha época, a coisa é muito natural. Os cruzamentos nem eram feitos com o objetivo de venda. Os cruzamentos eram feitos, na verdade, na minha época não tinha cruzamento. Não tinha cruzamento, que eu ia falar agora, porque Quem cruzamento é uma tinha coisa... cruzamento era o Aniel, o César, o Vézio, um ou outro assim, e que não era aquela coisa aberta que você conseguiria comprar, até porque não tinha internet. Então não é, eu chegava lá e comprava o que eu queria, não sei o que, despachava, não, era tudo catálogo impresso, chegava em casa. Então não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. E os cruzamentos eram pra gente tentar ter uma coleção melhor. Então eu fazia muita coisa com o seu Oswaldo, muita coisa com o Mário Arruda. A gente mandava semear em parceria com o Toninho da Bela Vista. E o seu Oswaldo mandava muito para ele e voltava com plantas pra gente. E então o começo foi assim. Só que aí começa um ou outro falar assim: ah, eu quero uma divisão dessa planta sua, eu quero um. Você não tem cruzamento com essa planta? E aí você, claro, desperta, né? E era um mercado que eu já estava ali como apaixonado pela coleção, pelas plantas. E aí é uma coisa muito natural. Só que diferente do que tem hoje. Tá. Em termos de informações, essas coisas, como é que você foi aprendendo que... eu não comecei, não tem tanto tempo assim, tem 15 anos. Como a Ivete fala, o único problema é que quando eu começo alguma coisa, eu mergulho de cabeça, eu não sei nem a profundidade que tem. Então eu começo a devorar. É bom mais ou menos, né? Não, é bom. Isso aí me lembra a primeira conferência que eu fui lá, sentei no lado do maluco que eu não conhecia e... E arrematou um monte de planta. Cada um gastou, na época, lá em 2013, cada um gastou 15 mil reais, um negócio maluco. Eu tive que chegar para a Ivete e explicar, olha, eu abri uma empresa nova. Ela, como? Hã? Falei, não, eu fiz sócio. isso. E com um sócio. Falei, quem é o seu sócio? Eu não conheço. Mas ela falou, ó, vai devagar, tal. Eu tinha uma condição um pouco melhor na época e tal. E a ideia era começar a produzir alguma coisa, mas não no sentido... Tanto é que eu não comercializo hoje. Eu faço cruzamento mais ou menos na tua condição, que eu vejo algumas coisas que eu quero... Pô, essa genealogia tem isso, essa planta tem essa característica, essa aqui tem isso. Vamos ver o que dá. Eu procuro, ligo, às vezes eu ligo para você, ligo para o André. Tal planta... Você já fez cruzamento? Que característica ela transmite? Então, eu procuro ver isso para fazer algumas coisas. E essa é a parte de estudo, né? Então, de estudar. E aí comecei a pegar tudo quanto era livro. E atrás. Aí entrei na Sociedade Bandeirante. Aí quando entrei lá, falei, opa, a régua é alta. Mas você estava no nível da régua? Não, eu me esforcei. Tive que pular e tal, mas fui mais atrás. E ali eu aprendi muito. Então essa questão de, por exemplo, sociedade orquidófila, hoje tem muita sociedade orquidófila morrendo. E o pessoal virou... Eu não sei se eu posso falar orquidófilo. Algumas pessoas são compradoras ou juntadoras de planta. Não é demérito, tá, gente? Não. Mas... você precisa entender um pouco de cada planta. O negócio precisa ser mais profundo. E é isso que é legal, porque isso mexe com a cabeça da gente. Sai do universo do trabalho dia a dia. Nossa senhora, agora o barulho aqui tá forte, mas vamos embora. Então você começa a aprender coisas novas. Isso é muito bom. A troca de informações na sociedade. A troca de informação é muito grande. E a outra coisa assim, aí você começa a participar de... em exposição, aí você começa a conhecer as pessoas, aí o cara, um gosta de valquiriano, outro gosta de nobilho, outro gosta de híbrido, outro gosta de micro-orquídea. Aí você vai trocando experiência, vai conversando a diferença de um, de outro e vai fazendo amizades, igual a gente. Foi um negócio assim, eu cheguei todo tímido lá no salão do Catalé da Valquiriana, que infelizmente esse ano não teve.
Foi lá em Rio Claro. Se você não viu a exposição de Rio Claro, dá uma olhada, eu vou deixar no card aqui para você assistir. E lá cheguei devagarzinho e tal, você, tudo bem e tal, a gente se conhecia. Na época era Orkut. Era. Foi 2013. 2013, 2012 para 2013. Foi junho de 2013. É isso aí. Aí você me falou, tal, não sei o quê. Eu tinha comprado acho que umas plantas tuas. Acho que você pegou Um lá. seedlings. Não peguei lá não. Eu acabei comprando, você mandou pro correio. Tá. Eu não fiz compra lá. Porque eu tomei um susto. Fui ver umas... Meu Deus, que universo louco isso daqui. Um seedling, naquela época lá, R$300, R$200. Falei, que é isso? Aí que eu comecei a me interessar. Aí você me chamou, vamos fazer a conferência em setembro. Nós fizemos uma pesquisa lá, você lembra? Isso. Aí foi onde eu conheci você. O Henrique, eu tinha comprado planta dele também por Orkut, batendo papo. Conheci o Henrique. E aí como é que conhece? Burlamar, César e tal. E virou esse angu todo aí. Então o Orkut Defilé também proporciona isso. Sim. Boas amizades. Mas cara, vamos lá. É muito bom. Aí você começou a fazer cruzamentos e você começou a desenvolver a parte comercial. Como é que foi essa mudança? Então, aí essa mudança foi natural. Como que eu sempre gostei muito dessa parte de troca de informações, de explicar. E eu criei um blog. A internet era muito falha naquela época, ainda muito. Acho que foi 2002 isso. Era até aqueles Blogspot, não sei se você lembra. Blogspot. E você era redator da revista também? Não, então, aí foi assim, eu criei Mário Arruda ainda morava em Uberaba nessa época, e ele me estimulava muito com essa parte. O Mário Arruda sempre foi muito mais teórico do que técnico, por isso que eu acho que eu tive assim, inicialmente porque eu tive vários professores, não vou nem citar aqui para não deixar, não esquecer alguém. Mas o Mário Arruda, inicialmente, ele era muito técnico e pouco menos prático. E o seu Oswaldo muito mais prático. Aliás, muito mais prático. Assim. Igual eu falei, estava muito à frente. Então eu comecei a querer, né, tanto a prática como a teoria. E aí eu criei esse blog. Colocando dica de cultivo, foto de floração e tal. Só que ficava muito... O blog, eu não sei se você lembra, ele tinha que correr assim... Então, para você buscar uma informação antiga, até tinha como fazer um índicezinho no canto lá, muito ruinzinho. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu conheci um rapaz que fazia site, Bruno. Ele falou, não, o site assim. E o blog era de graça. E o site, o primeiro orçamento dele em 2002, final de 2002, que ele ficou pronto em abril ou maio de 2003, foi de R$15 mil. Ô, louco. Eu falei, nossa. E aí eu trabalhava na época, eu lembro que eu paguei, sei lá, umas 10 prestações. Aliás, o site, à medida que ele ia adiantando e me mandando coisas, eu ia acertando algumas coisas. Gostei muito do site. Aí fomos atualizando depois, colocamos loja virtual e tal, mas enfim. Esse blog, ele tinha o objetivo, e o site inicialmente também, só foto, ele não tinha loja virtual, não tinha venda, não tinha nada. E aí entra o que eu te falei, do pessoal, eu quero um pedaço dessa planta, eu quero um cruzamento com essa planta, eu já tinha alguns cruzamentos prontos, tinha plantas com divisões, e aí você começa, né? E aí, assim, no final de 2003 mesmo, eu já tinha criado a logomarca, já tinha aberto o CNPJ e tudo. E aí começou realmente o Orquídeas Terra, já separado do Fernando Terra. E com isso, como é que ficou a questão coleção comércio? Então, Chegou a algum ponto que misturou? Como é que foi? Não. Complicou? Assim, até teve um caso engraçado, é bom contar aqui. Teve um cliente uma vez, eu lembro que eu estava até em Belo Horizonte na casa do meu sogro. E um rapaz me perguntou um preço de uma planta, eu tinha divisão da planta. E eu falei assim, era uma canoinha. Eu falei assim, eu tenho divisão tal, na época, sei lá, R$500. Aí ele como assim? Você tem que decidir se você quer ser colecionador ou produtor.
eu posso ser os dois. Mandei um e-mail para ele, eu posso ser os dois. Não tem porquê eu decidir o que eu quero ser. E aquilo me marcou um pouco e eu falei assim, não, eu vou ser os dois. Então eu tenho bem separado isso. Tanto que você que é muito amigo meu e que me conhece sabe, eu tenho plantas exclusivas que não vão sair de lá. Que umas por carinho pelas pessoas que acharam e que não estão mais aqui. Outras porque eu sei do potencial genético, então eu quero ver isso, eu trabalhando, mesclando com outras coisas. E a parte de venda segue paralelo, claro. Claro, é igual eu te falei, ela mistura, mas ela tem também uma separação ali. É porque você montou uma estrutura da coisa voltada para aquilo e... Sim, sim, sim. Legal. Vamos lá. Mas quando eu falei com o seu Oswaldo tal, porque na época do seu Oswaldo e seu Mário, não tinha essa questão de cruzamento de planta melhorada, nada. Era planta encontrada no mato. Na natureza. Na natureza. Planta retirada de natureza. Até a década de 80, basicamente. Eu vou te falar que até início ali de 90 era muito restrito. Tá, então, e era aquela coisa. E a pessoa pegava aquela planta e não passava para ninguém. Era uma Nossa briga. Senhora! Era uma briga impressionante. Como é que era a briga do... A gente chama hoje de veinho, vai? Mas do... Rapaz do céu, eu já, assim, graças a Deus eu convivi muito com isso. Porque... Mas era assim, tinha coisas até engraçadas, assim, né? O pessoal... Eu que tinha esses dois padrinhos, vamos supor... Não conseguia tirar a planta. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Rainha da Canastra, logo depois que achou, início da década de 90, final de 80 ali, não sei lá. Cataleia Valquiriana, Alba, Rainha da Canastra. E eu ficava assim, seu Oswaldo, me arruma um pedaço dessa planta. Me arruma um pedaço dessa planta e tal e tal. E ele, calma que eu vou tirar pra você. Calma que eu vou tirar pra você. Então assim, era uma coisa, e você tinha que ter a paciência de esperar o momento. Da veneta, a hora que ele achasse que era. A hora que ele falasse assim, chegou o seu momento, tá aqui. E aliás aconteceu assim. Ele chegava na casa da minha mãe, trouxe um presente para você. Então é assim. Foi assim que aconteceu com a Patrícia. Aí depois eu até quase perdi essa Patrícia. Peguei um pedaço com o Alcides, que também tem a mesma origem. E acabei salvando a outra também, então assim, mas foi presente do Mar Arruda inicialmente. Então assim, mas era muito difícil. Não é hoje a facilidade que tem. Mas o legal disso tudo é que a gente dava muito valor nas coisas. Muito valor. Porque era uma coisa... tinha mais importância, né? São outros tempos. Bom, de plantas, aí voltando, eu fiz um gancho, esqueci do gancho. Aí você acabou indo também para habitar. Como é que foi o negócio para começar a ir habitar, a procurar? Você e o Marcelo, teu irmão? Na verdade o habitar ele vem antes até da ortofilia. É que eu ia ver isso aí. Ele vem antes. E eu usava o Marcelo para subir nas árvores. Eu sempre fui mais mole e tal. E algumas pessoas têm um faro incrível. Citar o Saulo, por exemplo, o Quito, que morreu, Egmar, o próprio seu Oswaldo. Eu já achei planta, Mar Arruda achou planta, mas são pessoas que não tinham esse hábito, assim, né? O Egmar, seu Oswaldo, Saulo, Quito, são pessoas que tinham convivência. Eu ia muito, mas quem fazia tudo tinha um faro, o Marcelo, ele olhava assim, tal, a planta lá, deixa eu ir lá ver. Tal. E pequenininho assim, subia na árvore, ia lá, tirava. Então sempre foi meu parceiro de achar. E ele gosta muito de planta. Você tem quantos anos de diferença? São quase 8, 7,5. 7,5? Quase 8 anos de diferença. Mais de 7,5. Legal. Aí botava o moleque para subir. Aí subia, pegava. E então assim, um faro incrível para isso. E
Aí depois que a gente já sabia o que era e já tinha, né, e tudo, continuamos. A gente sempre, inclusive a gente sempre vai em alguns locais, que a gente sempre ia e vai ainda, né, para ver como que tá, algumas decepções, igual tem um lá praticamente dentro da cidade, que acabou um bairro margeando o fundo ali, acabou virando... Pessoal, nossa, tem até um vídeo que eu fiz ali para mostrar. O pessoal arrancou, jogou, tem um córregozinho lá, joga. E uma coisa que é importante falar é o seguinte: muita gente culpa o orquidófilo, às vezes, pelo desaparecimento de uma espécie. O orquidófilo mesmo, o verdadeiramente orquidófilo, pelo contrário, ele contribui. Quando eu... mas você tirou uma planta da natureza. Tudo que a gente tem veio da natureza. Em algum momento ela saiu de lá. Inicia de onde? De um ponto, de um marco zero. Esse marco zero está na natureza. Independente se a planta é importada, ela saiu de um habitat. Então, essa falácia, essa conversinha fiada de que o orquidófilo acaba... Não, o orquidófilo preserva a natureza, né? Quando a gente faz cruzamento e tudo, a gente evita a extração de plantas. Outra coisa, quando você vai para andar no mato, para procurar alguma coisa, você não vai lá para catar, limpar um... Além de você não limpar, o orquidófilo seleciona. Porque o que adianta você tirar um saco de planta sem flor? Bosta nenhuma, você vai ter que plantar aquilo. Palavrão. Já foi, deixa quieto. Então eu acho que é uma bobagem falar isso, tá? Assim... a gente preserva a natureza. Já sempre convivi com natureza e tal. Com o Ingmar, por exemplo, a gente saía, 6 horas da manhã a gente estava no meio do mato. Eu nunca vi ele tirar uma planta que não tivesse com flor, sem flor. Nada. E ninguém encostava a mão. Tá? Aliás, outra ele coisa... tinha ciúme dos habitats, né? Sim, eu tinha mesmo. Era dele. Era dele. A terra não era dele, mas o habitat era dele. Aí tal, encontrava a planta comum, normal. Dali que saem as boas. O que acontecia? Aí tá 20 metros lá, tinha uma outra florida do mesmo habitat. Ele tirava pólen de uma, botava na outra lá na frente. Do mesmo habitat. Daí ela pegava, botava nessa daqui. E teve aquelas coisas malucas. Uma vez nós fomos no habitat, legal, tal, vamos voltar no final de semana lá. Aí voltamos pro final de semana. E passa com o carro para um lado, passa com o carro para o outro. Não é possível, não é aqui, não, é mais para frente. E vai e volta. Cara, em 3 dias não tinha mais nada. Passaram o trator com máquina, com tudo, a terra já estava arada, com corrente, a terra já estava arada e tudo. Ele falou, caramba, eu polinizei as flores e tal. Acabou. Em 3 dias não tinha mais nada. Você me falou agora mesmo da revista, né? Uhum. Só voltando um pouquinho aqui. Mário Arruda, nessa parte do blog ali, nessa mesma época do blog, ele redigia bem também. Muito bem. Escrevia bem demais. Tinha muito conhecimento. E aí ele já estava de mudança para Jundiaí. E o seu Valdir, da revista O Mundo das Orquídeas, precisava de alguém. O seu Valdir estava com câncer, faleceu logo depois. E aí o seu Valdir pediu para ele fazer a edição da revista. Eu vou chegar onde eu quero, nesse fato aí de desmatamento. Aí o seu Mário, já vendo um potencial ali, em escrita e tudo, eu sempre gostei de escrever bem e tudo, e ele falou assim, não, eu não posso, estou velho, eu vou mudar, eu não vou ter muito contato com orquídea, eu não quero. Ele me ligou e falou assim, vai te ligar um senhor que chama seu Valdir, você vai ajudar ele numa revista. Eu não assustei, porque era ajudar. O que eu pensei? Sei lá, uma foto, um negócio. Seu Valdir me ligou do hospital. E aí eu conheci ele, por voz só, né? Ele falou, foi muito bem indicado, Mário Arruda. E ali eu passei a ser o editor da revista durante alguns anos. A revista é muito complicada, porque ela tem que ser comercial. E isso eles falavam para mim, não adianta você querer mudar a nossa cara. Ela tem que ser comercial. Beleza, tudo bem. Até porque não tinha publicação, né? Então...
Só que eu fiz uma matéria, até meu pai falou assim, não, você não vai publicar isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tinha um habitat que até eu já tinha ido, que ia saindo de Uberaba, sentido Campo Florido. E um amigo meu falou assim, você viu o que eles fizeram lá no habitat lá? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, olha pra você ver, lá no Eduardo. Que inclusive o Eduardo foi um cara que ajudou muito a ortofilia uberabense. É um cara Não, que... ele é gente fina pra caramba. Não, além disso tudo, é um cara que promoveu a ortofilia de uma forma incrível. Incrível. Eu não sei se você já entrevistou ele, é um cara que vale a pena. Porque ele realmente promoveu a ortofilia, ele trouxe plantas que a gente não tinha acesso, ele fez um monte de coisa muito interessante, ajudou muito a entidade, doava plantas. Então ele estimulou muito, né? Mas voltando aqui, falei, eu vou pegar o carro e vou lá. A hora que eu cheguei lá, eles têm um esquema, né? Eles desmatam, montam, eles cedem aquela área para uma carvoeira. Uhum. E eu cheguei na fase do forno. Então quando eu cheguei lá, eu fiz uma matéria para a revista. Meu pai falou, você não vai publicar isso. Fazenda, tem um cara lá, isso vai dar problema para você. Você tá dando um passo maior que a perna. Eu falei, não, mas não pode fazer isso. Cheguei lá, maloca, tinha alguns fornos, assim, né? Aqueles fornos, você já viu de carvoeira, né? Redondinho. Vários montes de madeira. Valquiriana e sofronites. Eu tenho as fotos. Uma hora eu faço uma republicação. Virou tudo carvão. Aí eu falei pro cara assim, vocês vão queimar tudo? Ele falou assim, tudo, essa azeitoninha queima tudo. Eu falei, não, mas não pode. Falei, se você quiser tirar, pode tirar. Nós tiramos um bocado, assim, e na época levamos para a Sociedade Orquidófila. Eles amarraram lá as coisas, isso aqui. Mas assim, o Eduardo, acho que pegou alguma coisa. Mas assim, ia tudo pro forno. E é o que você falou, passa uma corrente, monta uma carvoeira, acabou o carvão ali, plantação. Já era, não. Em 3 dias, quando olhamos, tava varada. E os caras queimando lá pra baixo. Um dia, é o trator, né? É impressionante. E não é o orquidófilo. Não, Pelo contrário. não é. Tá, apesar que tem alguns que se dizem orquidófilos, que de vez em quando a gente encontra por aí, que o cara vai e desce, Sim. ele sai deslizando assim, ó. Mas aí não é não é orquidófilo, tá? É cara que quer vender É. orquídea. Então por isso, pessoal, mas se o fulano que é orquidófilo pegou uma planta da natureza, eu vou comprar do fulano. Não. Você não sabe o que você está comprando do fulano. Sim. Além do que, mesmo quando você tira uma planta da natureza, nem sempre essa planta vai vingar. Sim. Tem plantas que você dificilmente vai conseguir recuperar fora de ambiente. Sim. Mas legal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Gente, teve uns probleminhas técnicos aqui, mas vamos retomar. Eu comecei assim, quando eu baixei a cabeça, falando maloca sendo maloca, mas tem o Fernando sendo Fernando. Mas vamos começar a brincadeira assim. Preferências, tua preferência é valquiriana, Sim. gosta mais de nativa ou gosta mais de planta melhorada? Sem dúvida, nativa. Voltar lá atrás, né? Foi onde eu comecei. Eu acho que o olho... Você cria uma afinidade ali, né? Então eu gosto muito dessa naturalidade das nativas ali. E, sem dúvida alguma. Eu te falei, né? Minha estufa não é grande, muita gente acha que é grande. Mas tem 100 metros, pouco menos de 100 metros quadrados. A estufa particular, tá? Não é de Sim. produção. Sim. 800 a 1000 plantas lá. Alguns vasos repetidos de plantas que eu gosto muito. Tem plantas que eu tenho 8 vasos, eu gosto muito. Que são exclusivas e que você nem vende. Não, algumas igual a feiticeira original, que veio do Mar Arruda, que foi troca com loboda, por exemplo. Eu tenho lá, tenho outros feiticeiros também. Full Red, que você tá me originais, devendo, mas tudo bem. Mas você já vai pegar aqui agora. Não pode, né? Você sabe que não pode dever para pobre, né? Não. Que pobre cobre e já fala para os outros que você está devendo. Mas agora eu já não estou devendo, tá então ali. tá. Agora, feiticeira é uma planta, tem vários vasos da Rio do Peixe, que é uma planta que veio do Iguemar, que está exclusivamente comigo. Uns 2 vasos, acho que da quebranzol, que é uma planta de cultivo impossível, não é nem difícil, é impossível. Tem
uma planta que foi achada lá pelo pessoal de Uberaba, que chama Nova Ponte, eu tenho um vaso dela. Então, assim, a Zé Luiz, que era um sonho, que foi um presente do seu Oswaldo, tenho muitos vasos dela. Então, assim, mas ali 80% nativas e uns 20% de plantas melhoradas. Hoje, praticamente 100% de cruzamentos meus de até segunda geração. Essa questão da geração, a gente já conversou. Questão de genética fechada, genética aberta, o pessoal acaba pegando, principalmente, eu percebi isso, não tenho tanto tempo, mas eu consegui pegar uma fase de transição, que o pessoal começa, inclusive o pessoal liga para mim, ou entra pelo orquidário lá, ô Maloca, tudo bem, olha essa planta que você acha, bonita, então, vou fazer cruzamento, mas o que você espera disso aí? Como assim? Não, porque é uma planta boa com outra planta boa. Eu falei, amigo, não é assim. Não, mas se você acha, se eu fizer essas plantas, por quanto que eu vou vender Falei, cara, você já tá... Esquece, você já tá fazendo errado. Você começou totalmente errado. Você tem que, quando você olha que você vai fazer um cruzamento, você tem que ter ideia do que você pretende com aquilo. Você não tem ideia nem da genealogia da planta e tal, não sei o quê. E algumas, inclusive, assim, maloca sendo maloca, eu sei que vai ter Fernando sendo Fernando, começam assim, olha, isso aqui é Estrela da Colina com Diane Wenzel. O cara não precisa nem falar. Eu falei, cara, isso daí é essa linhagem. Dá pra ver pela foto. Não, mas eu tenho essa outra aqui. Eu falei, cara, isso é a mesma linhagem. Não, uma é Diane Wenzel Self e a outra é Estrela da Colina. Cara, é a mesma linhagem. Irmãs. São irmãs. E isso o mercado já, inclusive, se você está pensando em ganhar dinheiro com isso, se você está pensando, você está começando errado. Então não adianta nada, você vai fazer mais do mesmo. O mercado que é novidade. Né? É isso aí. Mas, maloca sendo maloca, por falar em Estrela da Colina, tal, Diane Wenzel, Orchid Glade, a questão, a discussão, que às vezes você é um pouco não, você é, vamos dizer assim, radical na linha de pensamento, e eu acho que é uma coisa que isso aí, infelizmente, acabou trazendo problemas de inimizade. Relacionamento, problemas de relacionamento. Então deu algumas DRs grandes na orquidofilia por causa disso, tá? Maloca, o objetivo nunca foi e não é criar inimizade. Eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Tá. O pessoal tem que entender o quê? Muitos desses que criticam nunca foram na natureza. Então eles não têm uma base, um parâmetro, muitos sim, não foram. Eles não têm uma base, um parâmetro do que é uma valquiriana. Eu venho de uma região que não tem hibridação. Lá em Uberaba não tem lodigese, não tem nobilho, não tem outras espécies ali, né? Tem Sofronite cerno, tem Encíclia argentinense, Encíclia micta, Schomburger Cristo, que não mistura ali com valquiriana, e se misturar dá um híbrido, né? Totalmente diferente. Então, assim, não teria a chance, igual o sul de Minas, sair dolosa, aqui de sair mesquita, outras coisas. Mesquita não, Brazilian Gel, né? Que é uma outra polêmica. Mas aí, seria o produzido em laboratório. Tá. Mas, e além de tudo, eu tenho uma escola mais purista. Que, por dois motivos. Primeiro, pela época. Essas plantas são dessa época, mas a gente não tinha acesso a essas plantas. Elas são americanas, japonesas. Aliás, as japonesas são depois, né? Você estava falando As americanas vieram antes, da década, parece que final da década de 60. As japonesas já são da década de 80. Então eu tenho esse lastro lá atrás e ainda tenho a escola Mário Arruda, seu Oswaldo, Alcides, Leonardo, que são pessoas mais ligadas às plantas nativas, plantas, entre aspas, puras, né? Então, vai, vamos continuar. Então, assim, o cara tá ligando o som. Eu acho que o pessoal também tem que entender isso. E isso é o que eu penso, é o que eu gosto.
Tá. Né? Agora, nada impede da pessoa gostar da planta, cultivar a planta. E eu, quando eu... aí vamos voltar nesse... Contextualiza a coisa para o pessoal entender. Muita gente não fica, foi híbrido e tal. Não. Agora, Aí o que agora que aconteceu? contextualiza. Aí, em 2011, acho que foi 2010 ou 11, na exposição de Belo Horizonte, chegou uma revista da CWJ com o primeiro trabalho genético feito com albas. Ok. Essa revista foi distribuída, comprada por todos que queriam ali ter acesso a esse trabalho. Infelizmente a revista é toda em japonês, com alguns resuminhos em inglês. Até que eu leio e escrevo bem em inglês, mas eu não falo, até por timidez, eu acho. Mas beleza, li ali o que eu li, me chamou atenção, e aí você vai buscar informação sobre isso. Aí você conversa com um, conversa com o outro, não sei o quê, e tá. Antes dessa revista chegar, eu lembro já do seu Oswaldo e o Mar Arruda comentarem sobre Orquídea Glade. Então aquilo já tinha ficado na cabeça. O seu Oswaldo já tinha feito alguns testes com plantas nativas, que tinham dado plantas muito esquisitas, com lóbulos laterais estranhos e tal. Inclusive eu ganhei algumas plantas, que essas plantas a gente fazia às vezes cápsula em conjunto, mandava para Bela Vista e isso voltava. E eu lembro de um cruzamento que ele fez com uma nativa da Serra da Canastra, uma cerúlea chamada Ícaros, que foi achada no mesmo lugar da Egmar. O senhor Armando achou. E deram plantas muito estranhas. Então aquilo, você vai somando informações práticas, teóricas, né? E não é ele acha que é, não. Eu sou muito observador, muito tal. Posso ser um cara de opinião e que às vezes posso exceder, igual todo mundo, mas também sou um cara que estuda, que observo os habitats, observo as plantas no habitat e tudo mais. E vai buscar informação. Sim. Eu não fico parado, só retrucando ou falando. Então, eu acho que daí eu formei eu formei a minha opinião sobre isso. Tá. Mas mesmo assim está sendo muito pela tangente. Não foi perdendo. Não, de mas boa. assim, é exatamente pelo fato porque eu vejo isso tudo. E eu lembro que em determinado momento, até o André um dia me chamou, muitos anos atrás, época de Orkut também. O André me chamou e falou assim, eu sei tudo que você está falando, a gente conhece tudo isso, mas não adianta você fazer isso. Você está perdendo amizades, às vezes, e não vai adiantar, porque quem gosta vai continuar. E hoje eu vejo assim. Eu vou te citar um exemplo. Eu não gosto dessas plantas. Na verdade, hoje eu não... Explicita quais são essas plantas. Plantas com linhagens de albas que vêm de Orquídea Glade, que vêm de Tóquio, que vêm de Puanani. Aliás, a valquiriana brasileira, quem entende de valquiriana é a gente. Vocês podem entender de genética, de marcadores aqui. O Japão realmente é uma potência em estudo, tudo. Mas quem entende de valquiriana é a gente. Então eu acho que... Aliás, eu não acho, eu tenho certeza, né? Quem acha, não acha nada. Quem tem propriedade para falar sobre valquiriana são os pesquisadores, os estudiosos daqui do Brasil. A minha cabeça sobre isso é isso. Então, assim, hoje eu não gosto nem de plantas que vão para o lado, igual a gente conversou aqui de genética fechada, quinta, sexta geração, que eu acho que perdem nós falamos, até nós citamos aqui o vídeo que tinha 10 plantas, a pessoa falando os nomes das plantas, todas iguais. Se você misturar ali e tirar as etiquetas, ele não sabe diferenciar as plantas. São plantas puras, só que elas perderam a naturalidade. Aqui eu não quero aquilo para mim. Fica parecendo 20 vasos da mesma coisa. Quando você começa a fazer genética muito fechada, começa a procurar coisa para arredondar demais, acaba perdendo a naturalidade. Sim. Sem demérito, ela acaba virando uma phalaenopsis. O que não é a cara de uma valquiriana, não é ficar igual uma phalaenopsis. Vamos pegar uma planta boa, uma capelinha. É uma planta muito boa, uma Luiz Castro. São plantas muito boas, concorda comigo? Concordo, naturais. Se você pegar uma planta, Ana Luísa, Gabriela Costa, e botar do lado, são plantas infinitamente inferiores. E são inferiores plantas muito boas, em forma no técnica. critério técnico
que o homem define como bonito. Sim. Eu nem vou falar inferior, então. Porque, na verdade, o bonito, para mim, seria o inferior. A gente falando... A gente não pode falar inferior. Não dá para falar inferior. Por exemplo, aquela questão de eu ter uma Ana Luísa lá e, de repente, uma mamangava entrou e não conseguiu sair, morreu lá. É uma planta que não vai viver na natureza. Ela não vai procriar, ela não vai para frente. Ela não é uma planta para a natureza. Na verdade, a gente não tem essas plantas na natureza. Sim. Daquele tamanho. Assim, tem plantas grandes? Tem. Tem plantas boas? Tem. Mas nós não temos plantas. Mas não com essa substância, com aquele padrão. Com aquela forma toda, não. Então, esse é um critério estético que a gente busca nos cruzamentos e tal para satisfazer os nossos egos. Resumindo, eu gosto de valquiriana. Eu também. Então, para mim não serve o que parece valquiriana. Entendi. Não basta parecer, tem que ser. Ela parece, tem cheiro de valquiriana, mas continua sendo. Sim. Tem amigos meus, não vou citar nome, mas tem amigos meus que eu respeito demais, que descobriram muitas plantas e que eu vejo plantas que eu sei que eles descobriram, mas tem outras que eu tenho certeza que ali não foi uma descoberta. Eu não faço cruzamento com elas, eu não considero nativa. Então não é só questão da hibridação. Tá. É uma questão de você ter a certeza do que você está fazendo, daquilo que você busca. Exatamente, é por observação, por estudo, e é por isso que eu falo que muita gente ultrapassa a linha ali de querer começar a produzir, não sei o que, mas não tem conhecimento nenhum. Tá. Eu acabei. Não tô falando que eu tenho. Eu nessas encrencas todas, como tenho amizade com praticamente todo mundo, eu tenho minha opinião a respeito disso. Sim. E minha conclusão é a seguinte: não vai modificar, não vou alterar, isso não vai voltar. A única coisa que às vezes eu fico louco da vida é que, de repente, plantas desses cruzamentos estão virando assim, a planta do Joãozinho com a planta da Mariazinha, a bonita do Zé Mané. Aí o pessoal cruza, ou seja, você está perdendo a genealogia. Sim. Aí se você perde o rastreio, acabou a brincadeira. Então, o pessoal quer fazer linhagem, sei lá, Tóquio, faça a linhagem Tóquio, mas coloque tudo certinho. Sim. Estrela da Colina, tudo bem. A15, tudo bem. Nativa com nativa, tudo bem. Também não concordo com aquele negócio, não, tem que botar porque a planta tem que ser nativa porque a planta é pura. Também não é nem por aí, tá? Não. Porque isso também não garante nada de que a planta seja totalmente pura. Sim, exatamente o que eu te falei. Tá? Mas você tem que ter a rastreabilidade para poder ver isso. Quem sabe mais à frente e se baratear a questão genética, você possa definir exatamente. Tá barateando bastante, mas assim... mas tem que avançar muito tá faltando ainda. até interesse também. É lógico. Mas tem muita coisa, muito interesse comercial por trás. Você falou um negócio aí, só te cortando. Quer seguir essa linha? Siga, mas marca a genealogia toda porque possa ser marcado. Exatamente isso que eu ia falar. Esses dias um colecionador falou para mim assim: para mim não tem interesse, não tem importância a genealogia. Eu falei, opa! Eu falei, rapaz, o pessoal tá levando a palavra genealogia para um lado que claro que tem a ver, que é a hibridação, porque só que a genealogia é um marcador, vamos colocar. Tá. Então, através disso, eu descubro a hibridação. Mas eu também tenho que entender que a genealogia me traz novas perspectivas de cor, perfeito, de forma, época de floração, saúde de planta, vegetativo. Origem de diferentes matrizes que foram utilizadas ali. De repente, plantas de Goiás, com Minas, com São Paulo, não sei o quê. Habitats diferentes. Então, a genealogia não é... Eu vejo muita gente condenando, até um cliente meu esses dias falou assim, me tiraram de um grupo porque eu perguntei a genealogia da planta. Fui excluso. Que é um negócio maluco. Ele só perguntou a genealogia. Internet. Bom, tem duas coisas. Primeiro, nós citamos o Leonardo, que também é um dos seus mestres. Opa. Tá? E lembrando, esse canal começou de brincadeira fazendo uma entrevista com o seu Leonardo com um outro celular inferior, um aparelhinho que esse cara me emprestou só para dar estabilidade, e o canal começou ali em 3 anos atrás, mais ou menos, foi em maio. Foi na primeira conferência, depois da pandemia.
Isso. E ali começou a brincadeira do canal. Eu queria gravar, porque batia muito papo com o Leonardo lá debaixo das tamarineiras lá. É. Pegar uma cachaçinha nós dois lá, os dois fomos pitando sossegadinho lá e trocando papo, conversando muito. Não, eu vou gravar a conversa, vamos embora. Ele topou. Então assiste aí, entrevista com o seu Leonardo, vale a pena. Demais. E começou essa brincadeira, de brincadeira o canal começou com isso. E com o Leonardo aprendi bastante, cara, assim, Eu acho das que conversas, todos nós. E é essa coisa, a convivência, mesmo com diferença de opinião, Sim. a gente mantendo a amizade e o respeito, que é o importante. O Leonardo, ele me ensinou muito, assim, eu citei muito o Mário Arruda e o seu Oswaldo, mas eu tenho outros grandes mestres, assim. Eu vou citar 3 aqui, mas tem mais. Falei do Eduardo, que de alguma forma é um mestre. Seu Eduardo, Mas de Uberaba, o Alcides, né? André, que como se fosse um irmão, e o Leonardo. O Leonardo é um cara que, minha esposa é de Belo Horizonte, sempre que eu tô lá, eu saio com ele para todo canto, ele, o Zoom, e assim, faço questão de ver todas as vezes que eu tô lá. Bater papo, conversar, porque é um cara que traz muita informação, muito conhecimento. Então... E para mim é o mineiro mais mineiro que tem. Nossa, você faz uma pergunta, mas assim, ele é preciso. Mas eu vou te falar, é muito conhecimento e eu aprendi muito com ele. Já briguei muito com ele. Já briguei com o Alcides. Não, ele é bonzinho, mas o bicho também tem um jeito danado, Nós viu? dois. Não, eu também não sou mole, Sim. mas... Mas assim, as brigas, brigas não, os desentendimento, discussão, me ensinaram demais da conta. Por isso que eu falo que assim, hoje é uma referência absurda para mim. Eu aprendi demais com ele e com o Alcides a valorizar as plantas. Que é uma coisa... e quando eu falo valorizar, não é valor financeiro, valor financeiro. Não. É valorizar no sentido de valor mesmo, não de preço. É muito diferente, né? Sim. Então, os dois eu tenho que citar porque realmente assim, são pessoas que realmente são apaixonados, estudiosos e que levam o negócio como tem que ser feito, valorizando as plantas. Cara, a gente bate muito papo, discute e tal. E foi legal, acho que até estourei o tempo, eu não tô... Fugimos de roteiro, mas de boa. Mas tá bom, a gente grava hoje. Tranquilo. A gente pode pegar alguns outros assuntos. Mas é muito legal, mostra um pouco de você, coisa que eu não sabia de você. E esse quadro, né? Essa playlist e Papo de Orquidófilo é bem isso. É um bate-papo com um amigo ou com alguém que eu estou conhecendo. E a gente acaba sempre conhecendo mais. Queria ver, no final, você tem algum recado, alguma coisa para estar passando para... Maloca, eu acho assim, a gente sempre tem recados e mensagens, né? E eu acho que eu comecei, e eu vejo que você começou do mesmo jeito. E a gente, o recado que eu tenho para dar é que o pessoal precisa pensar na orquidofilia não como uma fonte de renda ou qualquer outra coisa que não seja o amor pelas plantas. Porque as plantas precisam de dedicação, de carinho, de cuidados. E sem amor não vai ter isso, né? A gente até nota que quando essas pessoas não têm isso, você vê que até o cultivo é diferente. Sim. Então, o que eu falo é o seguinte, apaixonem-se pelas plantas. Esse é o meu recado, dia após dia. Cara, e é isso. Para mim é cultivar, aprender. Tem uma matéria que eu fiz com... A gente está sempre aprendendo a orquidofilia, hein? Todos os dias. Essa questão. Independente como fala o Sérgio se o cara Osteto, sabe mais que você ou não, até porque a gente não sabe quem sabe mais. O Sérgio Osteto que fala, quem cultiva orquídea, mas cultiva mesmo, não morre velho gagá. Porque a orquídea te faz pensar. Por que não está dando certo ali? Por que aquela está dando certo, a outra não está? O seu Oswaldo está aí.
Hã? O seu Oswaldo tá aí para mostrar isso. Tá? É porque isso, porque aquilo. Então você questiona. Seu Oswaldo é um exemplo, 95 anos, amigo. Eu acho que eu não consigo caminhar no lado dele, eu não aguento o pique que o homem tem. Eu assustei. Vai sair a matéria do seu Oswaldo Franchini, foi uma coisa muito rápida, porque foi sem roteiro. Eu tô editando, né? mas é muito legal, cara. Eu fiquei emocionado de conhecer o homem. Eu também. E vou dar um jeito de ir pra Garatá e entrevistar ele. Mas voltando, a gente tem que finalizar o vídeo, eu tenho que agradecer. Que isso. Obrigado a você. Eu tive que, para poder te pegar, tive que te pegar em Goiânia. Não te peguei em Uberaba. Mas tá bom. Mas você sabe que é uma sacanagemzinha, o pessoal vai entender. Eu sei. Você sabe, né? Isso não é nada sacana. Não. Mas, cara, eu só tenho a agradecer pela amizade desse tempo todo. Eu que agradeço. E as oportunidades de conhecer outras pessoas e pelo ensinamento. Não, que isso. E pelo carinho. Eu te falei, a gente sempre vai aprendendo. É isso aí. E você sabe que a gente, todo mundo aí, eu vejo aqui, você aqui, todo mundo fã do canal, eu também. E Aí, hein? Se inscreve, se não é inscrito, se inscreva, aproveita, dá um joinha, comenta, dá o like. Fala o que você achou dessa entrevista. Valeu, pessoal. Valeu? Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta.